videogames têm entrado de cabeça em tentar coisas novas. Jogos são uma forma de arte muito recente, e naturalmente toda a indústria e a comunidade em volta disso ainda é igualmente nova. Mas nos últimos anos, com o crescimento da cena indie, até mesmo com algumas apostas de empresas maiores, nós temos visto várias obras que nós podemos considerar experimentais, pausa aí, ou pelo menos algo próximo disso. Jogos cujos... Ô, Minho, você mandou esse vídeo e eu coloquei na lista, mas já teve reaction desse vídeo. É isso. Bichinho. É quem insistiu aqui no chat. Manda outra aí. Cuja mecânica se baseia apenas em andar e coletar informações, ou com propostas que vão além de puramente divertir, ou aqueles com estruturas narrativas tão próprias que nenhum outro poderia nos proporcionar. Mas não me entenda mal, videogames mais experimentais sempre existiram, desde a época do Atari. A questão é que eles muitas vezes não chegavam nem a ser comercializados ou simplesmente não faziam muito sucesso, sendo sempre um produto muito nichado. Ultimamente, ser diferente e fazer coisas nunca antes exploradas tem sido o grande diferencial para se destacar dentre as grandes franquias. Eu diria que a tendência é que obras com propostas diferentes venham a crescer mais e mais. Por quê? Não acho, não. Nier Automata, o motivo é simples, cara. Ah, não, peraí. Não seja tão desonesto, cara. O jogo é bom, pô. Não, o jogo é bom. O jogo é bom. Mas o sucesso dele... Tem dois grandes motivos pro sucesso dele, né? Mas eu não acho isso aqui. Eu não concordo com isso. O jogo é excelente, pô. Aqui, ó. Grandes franquias. Eu diria que a tendência é que obras com propostas diferentes venham a crescer mais e mais. E isso talvez signifique que a forma como nós consumimos esses produtos mude consideravelmente daqui a alguns anos. Não concordo com isso, cara. É porque The Last Guardian não é um jogo tão revolucionário, né? É mais a questão estética, né, do Ueda, né? O diretor. Uhum. Que ele tem um aspecto bem mais, assim, autoral, né? E é um jogo muito mais... que tenta ser mais mecanicamente acurado, né, nos comandos, assim como o Shadow of the Colossus também era e tal. Mas ao mesmo tempo ficou um pouco ainda a desejar nesse sentido, né? Foi um pouco frustrante para algumas pessoas a experiência de, tipo, obedecer, né? E, enfim, os puzzles ficaram mais difíceis por causa disso também. Mas de fato, tem um hate, mas não foi... Acho que não desmereceu não o jogo. Foi mais que tinha um hype muito enorme em cima desse jogo e que não compensou. De fato, como é que tu faz Ico, Shadow of the Colossus e esse jogo, né? Também, o hype não tem como bater, né? Dois melhores jogos da história, aí o cara vai e faz um jogo bom. Não, mas assim, Shadow of the Colossus era muito mais hypado, porque é um jogo de boss battle, né? Tipo, é um jogo que tem muito mais mecânica. Essa é um puzzle só, né? Esse é um puzzle. Aí tipo, Ico também era um puzzle. Né? Sim. Ico também era um puzzle. É um puzzle com um boss battle também. Mas como ele veio primeiro, não tinha essa mais cedo, né? tendência e tal. Assim, ele comentou sobre jogos estarem tendenciando, rumando para mais criatividade dentro do AAA. Não acho que isso seja verdade. Na verdade, o AAA ele tem suas tendências, não é só a mesma coisa. Mas pra mim, ainda estamos presos no mundo sandbox. No mundo mais expansivo do mundo possível. Pra mim vai surgir inúmeros cyberpunks da vida, assim. Vamos fazer um mundo interativo gigante. Vamos fazer Vamos fazer... O mundo do AAA pra mim é esse. Essa é a vontade deles de fazer um jogo. Não de ser extremamente criativo, único. Isso aí não existe. Tanto que foi extremamente criticado por razões, tá? Não tô dizendo que o jogo é bom, perfeito. Mas por razões quando veio Death Stranding. Death Stranding tentou ser diferente, mesmo com a formulação de sandbox. E foi amplamente criticado. Mas é difícil definir isso, porque literalmente tá na mão de certas pessoas que já tem renome também, né? O Kojima, o Ueda, o Yoko Taro. Não é nada que vai surgir, assim, de alguém que não tem renome, né? Yoko Taro não é nenhum peixe novo, né? Yoko Taro tem Drakengard inteiro na mão, tem o próprio Nier. O que ele tinha... porque o que ele tinha eram jogos com propostas e conceitos interessantes, mas com jogabilidade horrível, né? Assim. Ele combinou com a Platinum, né? Eu não concordo com o ponto do cara, mas vamos ver o vídeo. É ver que jogos como Nier Automata e Persona 5 concorreram e venceram a diversos prêmios, inclusive no ocidente. Franquias que sempre tiveram seu público fiel, mas raramente tinham visibilidade entre o mainstream.
Por outro lado, jogos de empresas grandes como EA e Ubisoft, com uma verba absurda por trás, acabaram não dando o devido retorno, e até gerando certa revolta do público com o produto recebido. Talvez seja um pouco cedo pra afirmar isso, mas eu... mas o Dead Cells? Pera aí que vocês estão falando com um pai aqui, hein? Paizão. Sinto que 2017 foi Ih, morreu. o ponto de virada do que a indústria está caminhando para se Eu odeio aquele bicho, cara. Aquele bicho... Ai... tornar. E depois de muitos anos, é a primeira vez que posso dizer que estou otimista com o futuro quando se trata de videogames. Mas vamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente para o PlayStation 2, onde nós já tínhamos algumas obras mais diferentes fazendo um certo sucesso, como o Ico e Shadow of the Colossus, que eram bem By the way, eu nem comentei sobre isso, né? Ele simplesmente assumiu que P5 é Take 10, né? Não. Super criativo, elaborado. Não sei, não joguei. Mas tá tudo bem? Tá tudo bem afirmar que Persona 5 é topzão assim mesmo? Show de la boleta. La pelota de Deus. Pode? Vou ver que jogou Persona 5. Vou ver. Sim, né? Eu entendo o ponto que é tipo assim, um JRPG que alcançou, né, tipo, todas essas premiações e chegou no ocidente como um mega hit, né? É um jogo que muita gente que não joga RPG assim tá jogando, né? Então, O Guioz disse que foi o melhor jogo de 2017. E o Guioz não joga tantos RPGs, ele jogou os Marios. Sim, sim. É um jogo que, tipo assim, reconhecidamente vai ser naqueles jogos que a pessoa que só joga jogo mainstream vai jogar, sabe? Sei. É o RPG Tolkien, né? Dragon Quest XI é bem melhor que o Persona 5. Eu tenho certeza que é. Mesmo tendo jogado só 40 horas e isso equivale a 7% do jogo. Por aí. Contemplativos e fugiam bastante dos padrões da época. Mas o que eu quero realmente discutir aqui é sobre a franquia Drakengard e seu diretor, Yoko Taro. E desculpa se vocês já estão de saco cheio de ouvir falar sobre Drakengard, Yoko Taro e blá blá blá. Se não joguei nenhum Drakengard e quero jogar, tá? Me xinga nos comentários. Joguei um mas só. Eu vou continuar falando, não importa. Em 2003, ele lançou seu primeiro título como diretor, nomeado de Dragon Dragoon no Japão e de Drakengard no Ocidente. E sinceramente, talvez esse seja o seu título mais experimental. Um jogo sobre um psicopata com uma atmosfera totalmente bizarra e com uma narrativa muito pesada, principalmente pra época que foi lançado, onde videogames muitas vezes ainda eram vistos como algo infantil. Eu não sei como era a realidade da indústria. Não, isso aí, cara... O Japão já tava em outro patamar, cara. Pô, mano, se você pegar... Eu não sei quanto foi que lançou, cara. Vamos aqui. Backlogged Drakengard. 2003? 2003, pô. Já... Homem, peraí. Silent Hill 2... Tinha jogo de PC, né? Deus Ex... Half-Life. Silent Hill 2 é 2001, porra, não tem o que fazer não. System Shock 2. System Shock, outro que pra mim tem uma história... Diablo, né? E aqueles jogos de PS1 também, tipo... Um que tem a história perfeita pra mim, mano, Vagrant Story, cara, 2000, Vagrant Story, cara. Lane seria o quê? É Adventure... Como é que é? Adventure Game, Visual VN... Acho que é Adventure Game. Mas então, enfim... Esses aí, então, se contar, fudeu, né? O Suda Goichi, o Suda Goichi fazendo o Moonlight Syndrome. Moonlight Syndrome, vou ver aqui, Moonlight Syndrome. 97, pô. Eu acho que jogos de estigma de infantil... Eu acho que jogos nessa época já tinha esse estigma de jogos de coisa violenta até, né? Já. Doom, porra. Na verdade, eu acho que foi o ápice. Sim, Doom, Diablo, Quake. Sabe? É assim, até jogos extremamente populares de Final Fantasy VII, tá ligado? Mas eu tô falando nem só de violência como Doom, eu tô falando de atmosférica mesmo, assim, pesada. Sim, eu acho que foi um dos ápices. Pesada não, mas Final Fantasy VII tem... Tem morte, tem... Discorre coisas que não são infantis. Pô, Final Fantasy VI também, metade de uma civilização inteira morre na frente de todo mundo. Sim. É porque eu acho assim, Drakengard... Né? Eu sou plebeu. Sim, o 7 realmente explodiu, né? Resident Evil, se for considerar Resident Evil também, né? Qualquer survival horror também tinha. Se tu pega a Squaresoft aqui, na época, né? Pô, mano, que tinha de jogo bizarro que elas fizeram. O Vagrant Story pra mim é o que eu tenho de... O Xenogears aqui, ó. Xenogears também, pô. Xenogears é de 98, pô. Parasite Eve também. Assim, cara, tem muito jogo que tem atmosfera pesada, com personagens dissuativos. Pô, tem um jogo de PS1 chamado Galerians também, que é muito pesado esse jogo. Galerians? Galerians. Com S. Galerians, se eu conheço. Errei aqui?
Achou aí? Ele sempre mostra aqui. Aqui, Galerians. Galerians mesmo. Galerians. Ah, eu conheço. Tu jogou? É bom? Sim, eu gosto. Não joguei não. Pô, mano. Cadê o TH, né? Baroque. Pô, aquele... Não, tem muito tem jogo... jogos completamente populares, né? Tipo Doom, System Shock, Final Fantasy, pô, assim. Se pegar jogo... Sanatorium. Aquele Sanatorium. Sanatorium também. Desconhecido, assim, desassistido. Aquele Gabriel Knight, né? Aí fodeu. Vai longe. Muito Eu entendo que nesse espectro de fantasia, né, de RPG e Japão e tal, tudo bem, acho que Drakengard foi até meio único mesmo, ser uma Dark Fantasy, né, que tipo, tem estupro, apesar que o Suicune também tinha estupro também, tinha um monte de RPG que tinha. Mas tinha um, realmente... Não dá, mano. O Vagrant Story também tem, mano. Isso invadiu até mesmo... um dos responsáveis da Square, eles fizeram parte da equipe de produção de Majoras. Majora é conhecido como o Zelda mais, né, creepy, assim, tem muita história pesadinha dentro. Isso vem muito da influência do início do milênio. No final do milênio anterior e o início do milênio. Ele já tava nessa loucura mesmo. Então o Drakengard, assim, pode ser bom, beleza, show. E ainda bem que fez parte desse início, né? Ainda bem que fez parte do início, né, dessa concepção em toda. Ele tá lá somando. Não tô dizendo que ele não tá somando, mas eu acho errado dizer que ele é um dos expoentes únicos, pioneiros. Não é, mano. A afirmação dele é que nessa época o videogame era visto como algo infantil. Uma coisa de criança. Mas não, velho. Já tinha passado disso aí fácil. No Japão, onde videogames muitas vezes ainda eram vistos como algo infantil. Eu não sei como era a realidade da indústria no Japão naquela época, mas aqui no Brasil era absurdo pensar em um jogo desse tipo. Pô, mas aí... Qualquer coisa, cara. Cara, no Brasil, cara, nessa época aí tava um vagabundo... no Brasil, pô. Até no Ocidente como um todo, né? Quem é que tinha computador? Quem é que tinha computador? Pô, tipo assim, tu pega como Undertale, tá ligado? Que veio como, nossa, subversão dos RPGs, né? Mas, tipo assim, tu tem Moon já, sabe? Tu tinha Earthbound, né? O Mother, que já fazia isso. Cara, tem tanta subversão de RPG. É só um estigma, né? Assim, que vai ter, né? O jogo que popularizou e vai ter essa... aqui no Brasil... esse título, né? Aqui no Brasil, as pessoas... Cara, se sai um jogo assim amanhã, muitas pessoas vão manter o mesmo argumento. De que no Brasil ainda não levam a sério. Que no Brasil é muito vago. Mas ainda assim ele fez... Isso aí no Brasil já era levado como algo... Não era algo infantilizado, não. O videogame. Você tendo 200 milhões de pessoas, é óbvio que uma grande parcela vai achar, né? Mas, tipo, não é acho que nos anos 90 já tinha notícia, assim, atrelando o videogame a algo perigoso, algo assim. Tinha. Naquela época, mas aqui no Brasil era absurdo pensar em um jogo desse tipo, mas ainda assim ele fez e sem nenhum pudor. E quando eu vejo o Yoko Taro falando sobre suas obras e sobre a indústria, ele sempre costuma fazer... Cara, que porra é essa? Ele faz mesmo assim ele fez, mesmo algo sem nenhuma... Cara... Deixa, mano, é a platitude do cara. Deixa eu fazer um gráfico ou dar exemplos de como o mercado... Se ele tá no Japão, pra ele fazer essa afirmação, ele deveria pelo menos pesquisar como era no Japão, né? Também acho, tá? Pensar e mesmo assim fazer. Caralho. Será algo natural? Onde foi que ele aprendeu isso? Ou ele achou que o Kotaro... Ele estuda o Brasil, né? Pra poder lançar seus jogos. Como é que vai ser percebido no Brasil? Caraca, então... vai ser pesado. E vou lançar. Vou lançar, hein, mas primeiro eu vou ver aqui como tá em Alagoas, né? Eu vou aqui pesquisar Alagoas primeiro. Caralho. Falando sobre suas obras e sobre a indústria, ele sempre costuma fazer um gráfico ou dar exemplos de como o mercado dos videogames limita o verdadeiro potencial deles. Em uma palestra na GDC em 2014, ele mostra um gráfico com uma pequena bola branca que representa o potencial dos videogames, envolta por uma bola cinza chamada de desconhecido, dentro de um fundo preto escrito coisas que não podem ser feitas. Basicamente, ele explica como existem uma série de regras e receitas que precisam ser seguidas na hora de desenvolver um jogo. Você não pode fazer um jogo de 10 minutos e cobrar um preço cheio nele, mesmo que esses 10 minutos sejam os mais lindos que você já presenciou, ou um jogo que não pode ser vencido por nenhum ser humano.
Ele diz retratando que seria uma situação que simplesmente não pode ser feita. Taro Zanier, uma de suas últimas obras, como um exemplo. Oi, eu vim do futuro só pra avisar que vai ter um pequeno spoiler de Nier agora, então se você não quer saber, pula pra esse tempo que tá aparecendo na tela. Pô, mano. Melhor pular, né? Nier 1, eu vou pular. Não sei. Deve ser... Deve ser fulano que morre, né? Vai, por favor. Mas ainda está no limite do aceitável, não ultrapassando a linha do que não pode ser feito, mas botando um pé no desconhecido. Essa região desconhecida representa o que nós não sabemos se pode ou não ser feito, retratando justamente o experimentalismo, ideias nunca antes feitas ou pouco aplicadas que não podemos prever de que forma os jogadores vão reagir. Claro, fazer uma obra que entra um pouco no desconhecido já é arriscado o suficiente para obras que visam lucros e grandes vendas. Fazer uma inteiramente baseada em ideias desconhecidas quase que entra no que não pode ser feito. Ele diz também que existe uma barreira invisível entre o que pode ser feito e o experimentalismo. Coisas básicas como um jogo precisa ser divertido ou um jogo precisa ter uma certa quantidade de horas. Histórias interessantes, mecânicas divertidas, essas coisas já existem. Eu estou mais interessado nessa zona cinza, eu quero ver o que tem depois dessa barreira. É o espaço que ninguém adentrou ainda. Nem sempre precisam ser emoções ou experiências positivas. Pode ser algo que fará um adulto sentir vontade de jogar o controle na parede de tanta frustração. É o tipo de experiência que não pode ser avaliada ou calculada pelo Metacritic. Foi por esse tipo de coisa que eu me apaixonei por videogames, diz Yoko Taro. Por mais que na mesma palestra ele afirme não ter quebrado essa parede invisível e falhado no seu objetivo, é justo dizer que ele ao menos chegou perto. Mas claro, sem nunca entrar totalmente nessa zona. Um exemplo é o último chefe de Drakengard 3, que é... isso aí é conhecidíssimo, né? Isso aí é icônico no mundo dos games. Não, mas só comentando aqui, eu gostei do gráficozinho simpático. Achei bem simpático o gráficozinho ali. Sim, eu tinha visto na época. Essa zona aqui, eu gostei, tá? Não achei ruim, não. Mas esse... velho. Enquanto os créditos estão rolando, pô, você tem que acertar o ritmo. Aí é sacanagem demais, cara. Sacanagem demais. Nossa, não também é assim, né? Nossa, que ridículo essa parte, velho. Boy, muita sacanagem, cara. Não faz sentido. O cara inventou isso. Mas assim, se eu fosse usar revolução, ou... Não é nem revolução, né? Tu ter esse joguete de metalinguagem, ou de tentar quebrar os moldes do videogame, né? O Kojima é muito mais experimental, sabe? Eu acho, pelo menos. Eu acho também, mas eu não joguei Drakengard, cara. Então não... Tem literalmente assim, né? No 2, né? Do Fish on Mail, né? Parece que o jogo tá acabando, né? De um game over, só que o jogo tá continuando, na real, né? Pô, nunca vou esquecer do Snake Eater, cara. Traduções lá e tal. Tem você matar o velho também, né? Tipo, ele tá sendo apresentado. Se você der uma snipada no velho... Ele morre, ele morre. Sim. Você pode avançar o tempo do PS2, isso, né? Ele morre eu também. fiz isso depois quando eu rejoguei. Boy, é sério que ele morre. Aí eu, caraca, que foda. Eu fui lá e... A ideia do 1, tá ligado? Que você luta contra o Psycho Mantis, que ele consegue ler sua mente. E ele consegue ler sua memory card, né? Que é sua memória, né? E ele fala, né? Você gosta de jogos da Konami. O pior é que todos os jogos que eu jogava eram tudo pirata. Aí o único jogo que tinha no meu memory card direito era o Need for Speed e o Crash to Insanity. Aí tipo, você gosta de carros, né? Uou! É muito foda aí esse conceito. Né? Aí, tipo, se você salva muito, né? Você é uma pessoa que tem muita precaução, né? Você salva bastante, assim. Tipo, analisa você como jogador, como pessoa, né? Muito massa. Interessante isso. É muito massa. E tem que usar o encaixe 2, né? Como é que fica no emulador, cara? Ele não fala nada? Poderia ser, né? Ele fica, você é indecifrável, olha. Imagina. Eu lembro que se você tem por sinal de PS1, né? Que é do Kojima, ele fala, você gosta muito do Kojima, né? Nessa zona. Um exemplo é o último chefe de Drakengard 3, que é tão injusto que quase entra no que ele cita como um jogo que não pode ser vencido por um ser humano. Caso você pesquise um pouco, não é difícil achar pessoas xingando o jogo ou o próprio Yoko Taro por esse final. E que por conta disso, agora toda a experiência foi por água abaixo, já que eles não conseguiram terminar. E discutir se isso é algo bom ou ruim não é exatamente o foco aqui. Mas o fato é que ele causou um tipo de sentimento no jogador, e isso já é um mérito, goste você ou não do sentimento causado. E por mais que um jogo possa ser criticado por ser frustrante demais ou injusto demais, como o próprio Drakengard 3 foi,
continua sendo interessante que obras que se proponham abertamente a ser frustrantes existam. Ou usando o primeiro Drakengard como exemplo, em que o jogo tem uma gameplay muito mal desenvolvida. E eu cheguei à conclusão de que ele é melhor como obra e como mensagem, tendo um combate chato e repetitivo, porque isso encaixa melhor com o que a narrativa quer passar, por mais que torne a experiência muito menos divertida. E sinceramente, o fato da gameplay ser ruim provavelmente nem é proposital, foi algo que aconteceu por falta de verba e falta de tempo pra polir, mas ainda assim, indiretamente ela acabou tornando a experiência mais interessante pra mim. O próprio estilo de narrativa de Taro é totalmente experimental. Toda obra dele costuma ter ao menos 4 finais, mas diferente de jogos com múltiplos finais, que variam dependendo das suas ações, os de Taro basicamente requerem que você veja todos os finais para entender toda a história, e toda a narrativa é construída considerando que o jogador irá ver todos esses finais. E eu não consigo lembrar de nenhuma outra obra que faça algo parecido, até porque dificilmente... O Yuri tem uma boa pergunta ali, né? Mas não tem diferença entre ser injusto e ser desafiador? Cara, eu não reclamo de que foi algo original, né? O final de Drakengard lá, eu não joguei. Pra mim não foi frustrante, eu não tenho essa experiência. Mas eu não vou mentir que foi criativo. Foi criativo. Ao contrário de ser uma injustiça não criativa, de você entupir de minion chato pra você matar e você não consegue matar porque é artificial com isso, tá ligado? Não, pô. É diferente de Pathologic 2, por exemplo. O TH jogou, o Ovo eu não sei se jogou, eu já esqueci. Aquela parte com os do gongo lá que você tem que ficar dando tiro neles e quando você morre mais vezes, você morre mais vezes, você morre mais vezes e fica mais difícil, porque quanto mais você morre, mais difícil é aquela porra de parte. Aquilo ali não é injusto. É você que tá fazendo ser mais desafiador, né? Você conseguir passar com facilidade. Não sei nem se o TH demorou. Eu parei de jogar ali. E a culpa é minha. Não sei nem se o TH passou liso. Pode ter passado liso. Deu uns 3 tiros nos dois do bicho lá e acabou. Mas Mas existe uma diferença, pô. O vídeo do Felipe Ramos. Cara, sempre quando eu falo isso, a galera lembra do Felipe Ramos, mano. Porra. Mas enfim. O cara dominou o cenário de Pathologic 2 no Brasil, né? Não, que não é isso. O cenário de Pathologic 2 são 10 caras. O Felipe Ramos é uma das pessoas que jogou o jogo, o resto não jogou o jogo. E viu o vídeo dele. Aí é foda. É isso. E eu não tô brincando, não, tá? Tipo, se tu zerar o jogo na Steam, tu vai ver que as conquistas todas são aquelas. Sabe quando fica brilhando assim, laranja? Uhum. É basicamente isso. Ou bem. Ninguém joga essa porra. Mas prosseguindo. Tem uma diferença, sim, mas a criatividade ela reina sobre ser injusto ou ser desafiador. Pra mim. Que um jogo injusto. Que é injusto por ser extremamente programado, uma coisa mal ajustada. Muitos reclamam de Dark Souls 2, né? Por ser injusto, TH. Não bota nessa luta de novo, não, cara. Não? É injusto ou não, cara? Não acho, não. É desafiador ou é injusto? É que todos os Dark Souls foram, tipo, acusados de ser injusto em algum momento. Porque DS1, quando saiu, tinha área que era cagada, assim, de lagado e tal, de FPS. Cara, até o Elden Ring, todo jogo Souls, assim, sai, tem essa onda de ser acusado de ser injusto. Mas, enfim, ou então, dificuldade artificial, blá, blá. Uhum. Eu acho que é meio merda essa Ok. discussão, né? É meio... Vamos prosseguir. Eu nunca achei o 2 mais... Eu joguei o School of the First Sin, né? Que é a versão melhorada, assim. Então, não sei. Eu achei normal. Ser aplicável em uma mídia que não sejam videogames. Mas é interessante pensar de onde surgiu essa ideia de finais diferentes que dão origem a linhas do tempo alternativas, já que dificilmente ele tirou inspiração de algum lugar e é algo totalmente bizarro e diferente mesmo. Apesar disso, é possível imaginar e especular baseado no que o próprio Yoko Taro já disse. Na palestra da GDC já citada, ele fala um pouco sobre o método usado para escrever seus roteiros, o qual o mesmo chama de Backward Script Writing. Backward Script Writing. Backwards Script Writing. Puta que pariu, é difícil pra caralho falar. Que seria algo como escrita de trás pra frente, traduzindo literalmente. Até onde eu sei, ele não foi responsável por criar essa estrutura narrativa. Mas com certeza... Os finais, eles não são... Só são 2. Complementares? Tem o do Panteão lá. Tem mais, acho mais 2, não? Você tá falando no Mundo dos Sonhos lá, aquele negócio? É. Mas São 6 finais, não? Eles são complementares também, não são
independente, né? Mas quem veio primeiro? Ah, Como assim? Não, acho que tem vários jogos que tem esse conceito. Então, quem primeiro, o Hollow Knight ou o jogo de ou o Yokotaro? Drakengard, pô. Aí que é o ponto, cara. É. Se Hollow Knight acertou hoje é porque o Drakengard fez antes. Esse é o take do cara. Pode ser. Com certeza ele deu uma nova visão pro estilo. A escrita de trás pra frente consiste em pensar em um acontecimento no final da história e depois desenvolver o que irá causar aquele acontecimento, basicamente começando pelo final. No caso de Taro, ele sempre usa isso pensando em passar um sentimento para o jogador. Então primeiro ele pensa em um sentimento. Cara, isso aí tem, Isso é uma coisa- sei lá, coisa no mais século comum. XVIII, assim. Mas eu sempre vejo gente falar, eu começo pelo final, depois eu penso, assim. Isso tem desde o século XVIII, não é piada. O Oswald. Não. Como é o nome daquele cara, velho? Porra, velho. Ah, e um dos criadores do Amprim, não, desculpa, do primitivismo. Esqueci agora o nome dele, gente. Ele é 1700 e pouco. Ele tem um roteiro Memento, sabe o Memento do Nolan? Igualzinho. Sei. Vai pra frente. É que assim, pensar no final é uma coisa meio típica, porque tu pensa mais em cenas impactantes, e o final geralmente é impactante. Então é normal tu pensar, eu pensei no final aqui e que acontece isso, aí tu vai backward, né? Vai faz Muitos reverso e chega na terceira RPGs a cena, gente né? faz assim, não precisa nem ser obra mesmo. Muito RPG a gente já pensa no final. O Uchikoshi, né, que é a mente criativa da série Zero Escape, né, o Ah, 999 e tal, ele fala, não, eu penso primeiro no twist, né, na reviravolta final, e depois eu vou montando a reviravolta do início, aham. assim. É normal. Sentimento, depois em uma situação que causaria esse sentimento no jogador e depois em coisas plausíveis para levar a essa situação. No exemplo dado por ele mesmo, começamos com a ideia de passar o sentimento de tristeza. Um acontecimento que poderia trazer a tristeza à tona é a morte de uma garota. Mas não adianta matar uma menina que o espectador não conhece ou sente empatia. Então ele começa a adicionar elementos que Viu, podem fazê-lo Shinoko? sentir, como ela ser jovem, muda, gentil e estar em um dia especial como seu casamento. Ao pegar todos esses elementos e espalhar ao longo da história, isso fará com que o jogador sinta tristeza quando algo ruim acontecer àquela personagem que não merecia tal destino trágico, pois é como se ele sentisse uma proximidade, uma relação longa com aquela personagem. É mais ou menos uma relação de causa e efeito, onde uma série de catalisadores acabam ocasionando um acontecimento idealizado desde o início. Ok, E mano. Taro afirma repetir esse processo de pensamento diversas vezes em Ok, um mesmo roteiro. E sinceramente, se formos pegar os jogos dele para realmente analisar quais são os picos emocionais Manual e do quais roteiro? são os catalisadores, não é tão difícil assim de identificar. Na superfície, até que uma forma bem simples de se pensar, porém aplicada de forma muito complexa e inteligente. Afinal, não adianta ter um bom método de escrita sem ter boas ideias. Mas o mais engraçado é que quando pensamos nesse método do Taro e juntamos com a estrutura narrativa Taro, dele, pelo amor as de coisas começam a se encaixar. Porque imagine que ele tem 4 picos emocionais distintos, porém todos eles precisam de desenvolvimentos diferentes. Em vez de tentar encaixar tudo na mesma história linear, o que Taro faz é dividir a mesma história com os mesmos personagens em linhas do tempo com acontecimentos alternativos. Afinal, o que importa não é linearidade ou cronologia, e sim as mensagens e Não sentimentos. não entendi aqui. O que ele fez? Nossa, não vale de nada, mano. Over. O que ele fez, Over? Cara, eu tava tripping aqui com essa música de Persona. Ah. Apertei. Logo, não importa se tudo acontece de forma linear ou sem nenhuma coesão cronológica, desde que o objetivo seja cumprido. A estrutura de roteiro bizarra acaba sendo um resultado do tipo de história que Taro quer contar e do método de escrita adotado por ele. É interessante ver como ele consegue criar ideias muito únicas e interessantes em cima de métodos aparentemente simples. E ok, ainda tem muita coisa pra ser analisado no estilo narrativo e no experimentalismo da franquia Drakengard e Nier, mas isso a gente deixa para futuros vídeos. Também tem vários outros tipos de jogos mais experimentais que podiam ser abordados, mas dessa vez eu resolvi focar nas obras do Taro porque eu acho interessante o fato delas estarem constantemente transitando entre o comercial e o experimental, fazendo algo que tem uma base fiel de fãs, que tem até que um orçamento considerável pro tipo de produção, e ainda assim que não deixa de se arriscar e se aventurar na linha do desconhecido. Por isso é interessante olhar para as obras do Taro e tentar entender um pouco a forma de pensar dele. Afinal, não é todo dia que teremos obras tão geniais para conversar sobre. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostou... Eu não culpo o rapaz não, pô, é porque ele só tem esse exemplo, eu acho.